hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre o ambiente político. Eu converso com o Cláudio Couto, que é cientista político da FGV e AESP. Cláudio, boa noite. Boa noite, Denise. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Vamos começar falando dessas imagens que a gente tem visto desde a semana passada, ampliando as investigações e também narrativas em relação aos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Não é? Alexandre de Moraes requisitou todas essas imagens, Polícia Federal ouvindo envolvidos, já tivemos a saída do ministro do GSI, que alegou que não sabia, ele ainda não tinha formado a equipe, disse que estava lá, mas não tinha como reagir. Não é? E se há uma averiguação também em relação ao desmonte de estruturas de defesa do dia 6 para o dia 7. Cláudio, tudo isso deve levar à CPMI mesmo. E agora o governo também defende essa ideia. Você acha que vai ser muito palanque, vai ser espaço para mais polarização política, ou se pode aprofundar em relação ao que aconteceu de fato no dia 8? Olha, eu vou repetir aquele chavão, né? Que CPI a gente sabe como começa, não sabe como termina. Então, eu diria que todas essas possibilidades que você levantou, Denise, elas podem ocorrer, né? Pode se verificar durante essa CPI. E CPIs tendem a ser buracos negros, né? Ou seja, sugam energia do que tem à volta. E, no caso, é o Congresso que tem à volta. Isso significa que muitos dos processos mais importantes de tramitação legislativa podem acabar sendo atrasados por conta dessa CPI. Acho que é isso que fazia, inclusive, o governo querer evitar essa CPI num primeiro momento. Mas agora, diante dessas imagens, a coisa realmente se torna inevitável. E o curioso, né, até o Correio Brasiliense deu essa notícia hoje, né, é que a gente tem até gente da oposição que pediu a CPI, achando agora que talvez não tenha sido uma boa ideia e querendo recuar, né? Porque as imagens, enfim, não são muito positivas também para a oposição e toda a investigação em curso menos ainda, né? Porque vem mostrando o envolvimento de muita gente ligada ao bolsonarismo, inclusive na preparação dessa invasão e não só, claro, na invasão, porque eram todos bolsonaristas ali. A gente viu que os opositores apostaram muito naquela imagem do ex-ministro da GSI, que já tinha sido indicado por Lula, aliás, era quem ele mais confiava no Exército, mas depois apareceram outros integrantes que eram ainda da equipe do ministro anterior, de Augusto Heleno, que já estão prestando depoimento e que estavam mais por dentro das informações relacionadas à segurança. E agora o governo tenta tanto a presidência como a coordenação, a relatoria da comissão. Você acha que o governo tem força para isso? Olha, depende de como se articular no Congresso, né? Tanto no Senado, onde ele tem uma situação um pouquinho mais confortável, como na Câmara, sobretudo junto a esse bloco aí liderado pelo Arthur Lira, que se tornou o maior bloco na Câmara. Ter a liderança da comissão, tanto na relatoria como na presidência, não significa necessariamente ter gente do PT ali, mas gente que seja, de alguma forma, vinculada, aliada do governo nesse momento. Tudo indica que algum deputado do PP, né, Partido Progressista, do Arthur Lira, deve ser indicado para presidir a comissão, alguém da sua estrita confiança. E nesse caso, né, se for da sua estrita confiança e houver um acordo aí com o governo, provavelmente essa figura vai atuar de modo a levar a condução da CPI de uma forma mais favorável ao governo. E aí, claro, vai depender de tudo aquilo que for sendo revelado ao longo desse período. Não sei se tem tanta novidade com respeito ao que já foi produzido pela Polícia Federal, pela investigação conduzida no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Mas sempre pode aparecer alguma coisa e o fim, a finalidade, né, de qualquer CPI é mesmo ter uma discussão política em torno de uma investigação. Se fosse para ter só investigação judicial, policial, não precisava de CPI. Eu acho que é esse aspecto, a discussão mais política do que aconteceu, que vai acabar sendo ressaltado. O ponto é saber quem vai ter ali os melhores argumentos e conseguir produzir, consequentemente, a melhor, para usar a palavra da moda, narrativa sobre esse problema. Agora, Cláudio Couto, não se trata exatamente de uma narrativa, não é? Porque nós tivemos antes os acampamentos que eram de bolsonaristas e depois das prisões que foram determinadas a partir dos atos do dia 8, nós tivemos congressistas, parlamentares, bolsonaristas indo contra as prisões, alegando aí quebra de direitos humanos, né? Prisões injustas, e isso ficou constatado e são centenas de pessoas que seguem sob investigação. Nós vivemos para ver os bolsonaristas defenderem direitos humanos de presos, né? Acho que isso realmente é uma coisa que ninguém podia imaginar. Agora,
há uma questão, por que eu falei da narrativa, né? Porque existe ali espaço para uma certa interpretação. Por exemplo, o papel do ministro, né, caído agora do GSI, Gonçalves Dias, né? Ele ali estava acumpliciado de alguma maneira, ele cometeu um erro. Eu acho que está claro que ele não tinha ali controle sobre a equipe. E acho que isso decorreu, sobretudo, de uma falta de preparo prévio. Por quê? Porque para tentar evitar atrito com os militares, que ocuparam muitos cargos durante o governo Bolsonaro e se partidarizaram durante o governo Bolsonaro, a opção do próprio Gonçalves Dias foi não comprar briga e achava que para não comprar briga era o quê? Não ter equipe de transição nessa área. Resultado que quando começa o governo, ele não conseguiu produzir uma mudança na equipe ali para poder colocar os seus. Resultado, virou refém dos homens do general Augusto Heleno. E aí produziu-se esse efeito que nós vimos. E acho que alguns recados já estão sendo dados. O Ricardo Capelli, né, que agora é o novo ministro, interino, claro, do GSI, enquanto não se escolhe um outro nome, foi o interventor no Distrito Federal, já deu uma entrevista em que ele sinaliza claramente que as investigações estão chegando no general Heleno. Com todos os homens do Heleno dentro do GSI, me parece que o general Gonçalves Dias ficou vendido na história. E acho que ficou vendido porque talvez tenha sido muito crédulo com relação à possibilidade de assumir o novo cargo sem efetivamente produzir uma transição que produzisse também uma substituição das figuras, né, dos servidores alocados ali nas posições importantes dessa área de segurança presidencial. Agora, além dessa comissão de inquérito que deve envolver o Senado e a Câmara, há a possibilidade também de uma CPI para investigar os atos do MST. Nós estamos no chamado Abril Vermelho. O presidente Lula sempre teve uma proximidade maior com o movimento, inclusive porque ele defende a reforma agrária, e ele levou uma das lideranças do STED, a viagem à China. Então, é mais um argumento, os opositores do governo garantem que agora a CPI sai, mas já ocorreram outras no passado sobre o mesmo tema, não é? Esse é o modo de protesto, né, que o MST utiliza, né? Ele ocupa terras, né, até obter um atendimento das suas reivindicações. Tanto que fez isso agora de novo, né? E a partir do momento que várias dessas reivindicações foram atendidas pelo governo, inclusive do ponto de vista da nomeação de pessoas nas superintendências do INCRA, né? O MST começou a recuar e a desocupar essas terras que foram ocupadas. Foi uma forma de fazer pressão. Agora, é claro que desse ponto de vista, o timing, né? O presidente Lula levando uma liderança fundamental do MST, como o STED, para a China, na sua comitiva presidencial, talvez ali para fazer o contrapeso dos empresários do agronegócio que também foram nessa comitiva. Acabou dando pano para a manga, né? E estimulou que essa CPI fosse implantada agora, ela deve caminhar, já que tem as assinaturas para isso, né? E claro, é mais uma fonte aí de amolação para o governo. Creio que vai se produzir coisa muito nova, nada do que já não se saiba da forma como opera o MST quando atua como uma organização de protesto, mas é mais uma fonte ali de tumulto e, sobretudo, de espaço de agitação para a oposição bolsonarista, que sabe muito bem produzir agitação e ruído. E consegue depois aproveitar isso nas redes sociais, que tem muito mais força do que o atual governo, não é? Exato, são muito hábeis, né, na utilização das redes sociais. E aí, me desculpa usar de novo o termo, para produzir nas redes sociais a sua própria narrativa sobre qualquer coisa que venha acontecer. E no caso dessa CPI aí do MST, não deve ser diferente, como também na CPI dos atos do 8 de janeiro da intentona bolsonarista. É isso, eu agradeço muito a participação do Cláudio Couto, que é cientista político da FGV, aqui de São Paulo. Cláudio, muito obrigada mais uma vez, uma boa noite. Obrigado a você, Denise, boa noite a todo mundo que nos assiste. Com vocês.